Você tá na pendura? Tá faltando dinheiro? Você ama a Deus? Esse vídeo é pra você. Vamos às claras? Meu nome é Jackson Maria, eu tenho 20 anos de idade, sou membro dessa comunidade chamada Gerados pela Imaculada. Sou filho da Dona Célia, do Senhor Divino e da minha vovó Ivone. Fui criado por ela. A minha infância sempre foi morar com a minha avó, porque a minha mãe ela trabalhava, o meu pai ele também trabalhava, então eles não tinham tempo para ficar em casa. Então eu já ia para a casa da minha avó e ficava durante todo o dia lá na casa dela e só voltava à noite para ficar com a minha mãe e com o meu pai. A minha vida não era uma vida ruim em questão financeira, mas também não era a máxima, aquela coisa da hora, não era. Era uma vida normal. Só que começaram a complicar as coisas dentro da minha casa quando eu fiz 5 anos de idade. Quando eu fiz 5 anos de idade, o meu pai ele contraiu câncer. Ele já estava em estado terminal, então ele teve que sair do emprego dele. A minha mãe ela olhou para aquela situação, ela pediu demissão pro patrão dela e foi cuidar do meu pai. E ali foi uma oportunidade de eu voltar para minha casa, de eu morar com a minha mãe e com o meu pai e ser cuidado por eles. Só que ali, naquele momento, começou o perrengue dentro de casa. Porque o meu pai ele já não trabalhava, minha mãe também estava desempregada, então nós não tínhamos mais renda e ali começou a faltar as coisas dentro de casa. Nós não tínhamos mais comida para comer, eu não tinha mais roupa para me vestir, muito menos eles, porque se eu não tinha, quem dirá eles? Eu não tinha mais como ir para a escola, porque a van já não tinha mais condição de pagar, ônibus muito menos, a prefeitura não dava para ter acesso para eu arranjar o cartãozinho, eu era muito novo também, tinha 5 anos de idade. Só que quando você acha que não dá para piorar, piora. Porque com 6 anos o meu pai ele veio a falecer. E quando ele faleceu, se antes eu não tinha a janta para comer, agora eu também não tinha o almoço. Muitas foram as noites que trocavam-se o almoço pela janta e a janta pelo almoço. Muitos foram os dias que minha mãe ficou sem comer para que eu pudesse me alimentar. Muitos foram os dias e meses e anos que ficou assim desse jeito. Minha mãe saindo de porta em porta, batendo de casa em casa, pedindo comida para que eu pudesse me alimentar naquele dia. Velho, vou falar a verdade para você. Cara, eu odiava ser pobre. Odiava. Me dava uma raiva tremenda de ser pobre. Porque eu não tinha nada do que eu queria. Se eu queria açúcar, faltava sal. Se eu queria café, faltava chá. Não tinha nada dentro de casa. Café da manhã eu não sabia o que era. Véi, muitas das vezes foram quando eu estava na escola com meu tênis rasgado de 4 anos. Era 4 anos. Cada tênis que minha mãe comprava era para durar 4 anos. Porque eu não tinha dinheiro para comprar outro. Então, às vezes o tênis já estava rasgado e eu indo para a escola com o tênis rasgado, a sola mostrando. Os meus amigos olhavam para mim e riam, zoavam daquela situação. Eu olhava para eles no intervalo, eles comprando bolachinha traquinas, comprando nativo, um salgado para eles comer. E eu sem ter nada para comer. Só que à noite quando eu chegava em casa, eu sempre enxergava um sorriso na minha mãe. Minha mãe, ela sempre chegava em mim e ela me amava. Era a melhor refeição que eu tinha. Hoje eu entendo. É a melhor refeição que eu tinha na minha vida. A minha mãe, ela me alimentava com amor. E isso era mais do que o suficiente. O amor, ele é capaz de tudo. Ele me alimentava, me sustentava, me dava forças para seguir no outro dia. Hoje nós vivemos à procura disso, do dinheiro. A nossa vida é em torno do dinheiro. Nós vivemos na creche, depois nós vamos para a escola. E aí nós se formamos na escola, nós começamos a fazer faculdade. E nós temos que ir bem na faculdade, velho. Porque se nós não ir bem na faculdade, nós não vamos ter um emprego bom. E se não tiver emprego bom, não ganha bem. E se não ganhar bem, você não compra a sua casa, você não compra seu carro, você não dá uma condição boa para sua família. Hoje nas redes sociais é tudo isso daí. Os anúncios, os marketings, tudo são em torno de como ser rico, de como ganhar dinheiro.
Você olha lá no YouTube, no anúnciozinho tá lá, como ficar rico trabalhando dentro de casa, como ficar rico em 3 meses, como ter dinheiro, tudo essas coisas. Hoje nós estamos na mídia, nos celulares, no notebook, nos computadores, e nós queremos mostrar a nossa vida nas redes sociais. E o que nós vemos é isso, é muitas pessoas mostrando a vida delas nas redes sociais. Só que quando nós vamos mais a fundo conhecendo uma pessoa, você vê que aquela não é a realidade daquela pessoa. Cara, se essas pessoas soubessem que a felicidade delas não vem do dinheiro, cara, demorou muito tempo para eu descobrir isso. Eu fui descobrir isso quando eu tinha 17 anos de idade. Dos 6 para os 17, velho, foi muito anos, foram 9 anos. E eu descobri que a minha felicidade ela não via do dinheiro, olhando, né? Eu já em Deus, olhando para minha mãe, naquela conversa que eu tive com ela, numa sala pequenininha, uma TVzinha bem pequenininha, num sofazinho, bem pequeno. Ela olhava para mim e ela sorria. Eu olhava para ela e eu não entendia por que ela estava sorrindo. Porque eu olhava em volta, não tinha nada em casa, então não tinha um motivo para se alegrar. Mas só que mesmo assim ela sorria. E aquilo me encucou. Só que hoje, olhando aquela situação, hoje olhando aquela conversa com a minha mãe, eu entendi o que é que alegrava o coração da minha mãe. A minha alegria, ela não vem do dinheiro, ela sim vem do amor. Mais do que minha mãe é feliz, eu sou feliz. Porque se minha mãe se alegrava com o amor dos outros, se minha mãe se alegrava com o amor dos homens, eu me alegro com o amor que é perfeito, o amor que é de Deus. Véi, a pobreza ela me ensinou muitas coisas. Uma delas foi a humildade. Não que eu seja humilde, que eu seja humildão, não, pelo contrário, eu sou orgulhoso, velho. E a pior coisa é um pobre orgulhoso. Porque quando você é pobre, você tem que depender do outro. Você depende do outro para comer, você depende do outro para se vestir, você depende do outro para ir em tal lugar. Porque você não tem dinheiro, então você tem que depender do outro. Deus ele fala que bem-aventurados são os pobres, porque eles herdarão o reino de Deus. Deles são o reino de Deus. A maior riqueza é ser rico em Deus e ser pobre no mundo. Ou também não pobre no mundo, mas somente ser rico em Deus, não é verdade? Jesus ele sempre fala que os pássaros não lhe faltam água, não lhe faltam comida. Quem dirá a mim e a você que somos filhos de Deus? Eu ainda sou pobre, mano. Mais do que antes, inclusive. Esse tênis eu ganhei, essa calça da hora eu ganhei, essa blusa aqui eu ganhei. Eu não tive nada. Mas ainda que me faltem tudo, em Deus não me falta nada. Porque o maior alimento que eu tenho e que existe, que é o combustível da minha vida, que é a minha alegria, é o amor de Deus. O amor de Deus ele é capaz de superar todas as coisas. É capaz de superar a fome, é capaz de superar a falta de roupa, é capaz de superar todas as minhas necessidades. Hoje eu entendo porque minha mãe sorria. E sabe qual que é a minha meta? Sorrir mais do que minha mãe. E falar para você que o motivo da minha alegria é o amor de Deus. Esse é o As Claras de hoje. Deus abençoe.